Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre tabelas fixas dos programas de fidelidade. E se você acha que já sabia o que é uma tabela fixa e em comparação com uma tabela dinâmica, você está provavelmente errado. Eu vou provar para vocês que o tema não é tão simples assim. Quer ver? Então acompanhe o vídeo comigo aqui agora. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Henrique Portanova, especialista em programas de fidelidade e em emissões, editor do site Pontos para Voar, e aqui no canal da comunidade Cartões e Emissões VIP a gente vai trazer para você dicas sobre programas de fidelidade, milhas, cartão de crédito e tudo mais que você precisa saber e entender desse mundo das milhas, certo? Então vamos lá. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou explicar para vocês o que é uma tabela fixa de um programa de fidelidade. Como que você faz para resgatar um bilhete de uma tabela fixa? Como é que funciona essa questão da tabela fixa? Vou diferenciar ela da tabela dinâmica, em que os valores não são fixos, é o contrário, e vou mostrar para vocês que se você acha que já sabia o que é uma tabela fixa, eu vou mostrar que tem mais detalhes do que normalmente se fala por aí, certo? Então fica comigo agora que eu vou fazer toda a explicação. Então vamos lá. Primeiro lugar, tabela fixa. O que é? É um valor estipulado pelo programa de fidelidade fixo que leva em conta algumas variáveis, e aí está o detalhezinho que muita gente não leva em consideração, que eu vou explicar tudo, vou deixar tudo mastigadinho para vocês agora, certo? Então é um valor fixo estipulado pelo programa de fidelidade que você, pagando, utilizando as suas milhas para pagar aquele valor fixo, você consegue emitir o seu bilhete, certo? Bom, e qual é o contraponto, qual é o oposto de um valor fixo para você resgatar o seu bilhete? O contraponto disso é uma tabela dinâmica, certo? O fixo a gente tem um valor aqui, né? O dinâmico a gente tem um valor aqui, ó. Varia bastante, certo? Então pode ser desde um valor mais baixo, até mesmo que uma tabela fixa para fazer aquela mesma rota e trecho, como muito mais alto, certo? E bom, e que valor dinâmico é esse? Como é que eu sei o que é isso, Henrique? A gente não sabe a fundo o que as companhias, quais são os critérios que as companhias levam em conta, todos os critérios que as companhias levam em conta para fixar esse valor. Mas a gente sabe que, por exemplo, a Latam, nos voos da própria Latam, em que ela adota uma tabela dinâmica, o preço em milhas acompanha a tarifação em dinheiro. Então ela já estipulou um valor mais ou menos fixo ali, em que ela converte, por exemplo, R$ 28,80 por 1.000 milhas. Mais ou menos isso, com algumas exceções. Então, o valor do número de milhas que a Latam vai lhe cobrar num voo, por exemplo, de Porto Alegre para Congonhas, vai depender do quanto que ela estiver cobrando em dinheiro. Bom, mas e o que influencia para ela cobrar esse valor em dinheiro? Uma série de fatores, pessoal, tá? A gente não tem como saber tudo, né? As companhias não abrem isso, mas a gente sabe a proximidade com a data da viagem, a procura e a demanda, a época em que você vai viajar, né? O destino em que você vai viajar, né? Então é uma série de fatores que as companhias têm lá, os seus sistemas, né, que vão acompanhando, já tem uma estimativa disso, e também daqui a pouco há uma procura muito grande. Por exemplo, no final de semana tal em São Paulo tem um jogo importante de futebol, tem um show importante, a demanda é noticiado esse show, começa a venda dos ingressos, e aí o pessoal já vai correndo para comprar. Aí dispara lá no sistema da companhia aérea uma demanda muito alta para aquela data específica ou para aquele final de semana específico. O que o sistema da companhia já faz? Já joga o preço lá para cima, né? Então tem uma série de fatores que influenciam nesse preço dinâmico. Então, como isso é muito aleatório, tem esses fatores, mas é mais aleatório, é mais difícil da gente pegar e explorar essa parte dinâmica, certo? Então, qual é o objetivo aqui do vídeo? É falar para vocês que existe valor fixo. Sempre vai valer mais a pena o valor fixo frente ao dinâmico, Henrique? Não. Vocês têm que sempre fazer uma comparação. Tem alguns programas que têm uma tabela fixa que para alguns destinos já cobra uma quantidade mais elevada de milhas, ou não é nem tanta a quantidade de milhas exigidas, mas aquele programa tem milhas que são
muito difíceis de gerar, geram um custo muito grande, pensando em quem tem que gastar no cartão, pensando em quem vai comprar aquela milha de um programa e transferir para aquele programa de fidelidade. Então, daqui a pouco, a quantidade de milhas nem é tão grande exigida, mas não é tão fácil acumular milhas naquele programa. E isso você tem que levar em consideração também, a facilidade de obter milhas naquele programa que, por exemplo, tem a tabela fixa. E aqui eu dou um exemplo do programa Advantage da American Airlines, né, pessoal? Ele tem, por exemplo, uma tabela fixa para você voar dentro do Brasil por 7.500 milhas, só que, poxa, Henrique, 7.500 milhas é muito pouco, né? Eu já vi aqui na 80, 90, 100 mil milhas cobrando, as companhias nacionais cobrando dentro do Brasil, ou até mais. Então, 7.500 é muito pouco, é muito vantajoso. Em certos casos, com certeza vai ser bem vantajoso, né, pessoal? Mas você tem que levar em conta o quê? A dificuldade de gerar essas milhas, né? Para comprar essas milhas direto do programa é muito difícil, não tem como regra como transferir, por exemplo, lá do programa Esfera do Santander para o Advantage, teve 2 exceções até hoje, mas como regra não tem como. Então você acumula como? Em reservas de hotel, através do cartão de crédito. Então é um acúmulo mais demorado e mais difícil. Por isso também, em contrapartida, que a gente tem uma quantidade de milhas exigidas menor, né? Mas então você tem que levar em conta esse fator. Mas enfim, falando de tabelas fixas, pessoal, eu vou agora compartilhar a tela para vocês, vou mostrar um pouquinho a parte do post que eu escrevi já faz aí quase 2 anos lá no Pontos para Voar, e vou explicar os tipos de tabela fixa que tem. Quais são os tipos que nós temos, tá? Nós temos as tabelas fixas que levam em conta a distância voada, nós temos a tabela fixa que leva em conta as regiões em que você vai se deslocar, por exemplo, da América do Sul ou Brasil, né? Tem programas que colocam o Brasil dentro da América do Sul, tem outros que distinguem o Brasil da América do Sul, que é o mais comum, inclusive, tá? Então, por exemplo, você vai voar do Brasil para a Europa, a tabela fixa do programa Miles and Go da TAP vai lhe cobrar para voar com as parceiras, não com a própria TAP, mas sim com as companhias parceiras, como a Azul e as companhias parceiras da Star Alliance, como Lufthansa, Turkish, Swiss, vai cobrar em classe executiva o trecho 120 mil pontos, certo? Então, esse programa ele leva em conta uma tabela fixa por regiões. Já o programa da Ibéria, ele vai levar em conta a distância que você vai percorrer e tem lá as faixas, as bandas de distância para lhe cobrar a quantidade de milhas que é o programa da Ibéria, o Ibéria Plus, que são aves, que se chamam milhas lá, cobram, certo? Então, depende desses fatores. Tem ainda uma possibilidade, pessoal, de combinar a região e distância, que é o programa, por exemplo, da Air Canada, que é o programa Aeroplan, que é um programa que a gente não tem como transferir de uma Livelo, de uma Esfera para lá, mas a gente consegue, por exemplo, comprar pontos em promoção para quem quer acumular pontos nesse programa, certo? E por fim, a gente tem ainda, dentro de um programa de tabela fixa, a gente tem um programa, por exemplo, da TAP, que ele adota um piso e um teto. Então, se você quer voar com a própria TAP, o parceiro é fixo. Se você quer voar com a própria TAP, tem um mínimo e tem um máximo que pode cobrar, dependendo se for classe econômica ou executiva, certo? Vou mostrar para vocês agora, compartilhando a tela, esse post, para vocês entenderem melhor como é que funcionam as tabelas fixas. E aí, no final desse vídeo, eu vou provar para vocês, depois de toda a explicação, que aquilo que parecia tão fácil, bom, tabela fixa, eu vou resgatar um bilhete por um valor fixo. Não é bem assim, não é tão simples assim como muitos pregam por aí. E a gente está aqui para isso, para trazer esse conhecimento mais completo, mais aprofundado. Por quê? Porque entender as tabelas fixas e dinâmicas de todos os programas, sejam eles nacionais ou internacionais, vai gerar em você um conhecimento de base, que é com esse conhecimento de base, esses fundamentos do conhecimento no mundo das milhas, que vai permitir com que você pegue e tudo que vai ficar mais complexo nos vídeos futuros que a gente vai trazer de conteúdo para vocês, fique mais fácil. Então, se você entender bem essa questão agora da tabela fixa, os próximos vídeos em que eu vou falar, por exemplo, de tabela fixa nos programas internacionais, eu vou explorar mais isso, e tabelas fixas para voar para o exterior, e tabelas fixas dos programas internacionais para voar dentro do Brasil, com as companhias brasileiras, usando milhas dos programas internacionais, vai ficar mais fácil de você entender e explorar isso no seu dia a dia para viajar com muito mais economia. Certo, pessoal? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui, pessoal, com vocês e vou mostrar um pouco desse post, tá? Vamos lá.
Então eu estou aqui, pessoal, tá? No site do Pontos para Voar, certo? Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês, para ficar mais fácil de enxergar. Vamos deixar maior essa tela. Esse é um post que nem eu falei para vocês de mais ou menos 2 anos atrás, né? Maio de 2022. Aí, entenda as tabelas fixas para emissão de passagens dos programas nacionais e internacionais, certo? Bom, aqui a parte que eu quero destacar para vocês, pessoal, é essa aqui, ó. Que está bem explicadinho, bem resumido. Esse quadrinho aqui, essa tabelinha aqui, ó, tá? Isso que eu quero destacar para vocês. Então, toda a atenção de vocês rapidinho aqui para vocês fixarem bem esses conceitos e daqui para frente daí não tem mais erro, certo? Vamos lá então, pessoal. O programa Latam PES, por exemplo, tá? Ele, para os voos com a própria Latam, ele não adota uma tabela fixa. Ele adota uma tabela dinâmica. Bom, e ele tem uma tabela fixa, Henrique? Tem, eu vou mostrar depois as regras para vocês rapidinho lá, tá? Só para dar um exemplo, tá? Ele pega e faz o seguinte, pessoal, depois eu vou explorar isso em outro vídeo, tá? Específico do programa Latam PES. A tabela fixa para voos parceiras, quem são as parceiras? Delta, Qatar, Qantas, né? As parceiras que a gente sabe que o pessoal já conseguiu emitir. A Aeroméxico já é mais difícil, né? Iberia, British já é mais difícil, mas tem alguns casos que o pessoal consegue emitir. O mais comum que é Qatar e depois vem a Delta, tá, pessoal? Que são parcerias bilaterais entre o programa entre a Latam e a companhia aérea desse outro programa. Então, por exemplo, a Latam e Delta, a gente sabe inclusive que a Delta tem participação na Latam, né? Por isso que mantém uma parceria entre os seus programas, tá? Já o programa que nem eu falei para vocês antes, TAP Miles and Go, o programa da TAP, certo? É fácil acumular milhas na TAP, pessoal? Você manda da Livelo 1 para 1 sem deságio, né? Então é fácil acumular. Tem outros programas que manda também, programa do BRB, enfim, ou da Caixa. Tem outros programas nacionais de cartões aí que mandam para lá, né? É que a Livelo é um programa aberto, você consegue comprar ponto e mandar lá. Não fica dependendo do acúmulo de cartão. Por isso que eu dei o exemplo da Livelo, porque é mais fácil, certo? Tabela própria com a TAP, como é que funciona, pessoal? Ela tem um piso e um teto. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês. Então, por exemplo, se você vai voar com a TAP de Guarulhos ou do Galeão para Lisboa, a classe econômica ela vai começar com um certo valor e vai até um teto. Qual é o piso da econômica? 39.500, o teto 115 mil. Ah, Henrique, mas eu entrei lá e estava 79 mil. Ah, Henrique, eu entrei lá e estava 90 e poucos mil. Não estava nem 39.500 nem 115 que você está falando. É porque varia dentro desse piso, desse teto, tá, pessoal? Tem certos valores pré-determinados, certas faixas, que dentro desse valor a TAP cobra, certo? Já no executivo, o mínimo é 113 e o máximo 181. Ah, Henrique, mas eu entro e eu não acho voo em executivo ou só acho com 181 mil. É porque a TAP está jogando lá para cima a sua tabela híbrida para voos puros. Por quê? Porque a demanda em bilhetes pagantes está muito alta, tá, pessoal? E como é que ela faz a precificação dessa tabela fixa? É, assim como a Latam, por regiões, tá? A gente vai ver que depois a Latam tem um detalhe, pessoal, que nas regiões ela soma os trechos em que você voa dentro da região. Eu vou mostrar depois compartilhando a tela do próprio da própria página da Latam que explica isso. Não se preocupe se você não entendeu como é que essa questão da tabela fixa da Latam de somar os deslocamentos dentro da mesma região, tá? Calma que eu já vou explicar para vocês. O programa Advantage, pessoal, da American Airlines, tá? Ele, para voos próprios, ele tem uma tabela fixa? Tem uma tabela dinâmica. Então, o que é o objeto agora do nosso vídeo? A tabela fixa que é com voos com as parceiras. Então, Advantage, sim, tabela fixa por região e não por distância com as parceiras. Finalmente, o programa da Iberia, o programa da British, assim como o programa da Qatar, os três usam a moeda milhas Avios. Então, as milhas desses programas se chamam Avios, é importante você já saber disso. Eles tarifam por distância, mas a tabela é fixa, sim, tanto para voos com a própria Iberia, como a própria Qatar, como a própria British e com as parceiras, mas é por distância. E aí, como é que funciona? Eles têm uma tabela para voos com a própria Iberia, por exemplo, a Iberia, a British com a própria British, e uma tabela, ou mais de uma tabela, tá? Que inclusive é o comum, para as parceiras. Então, por exemplo, a Iberia, a British tem e a Qatar tem parceria com a Qatar, com a Latam. Se eu quero voar com a Latam, seja dentro do Brasil, seja do Brasil para o exterior, eu vou lá e consulto a tabela específica
da Iberia, ou da British, ou da Qatar, com a Latam, que é uma tabela padrão, certo? Bom, então de tabelas fixas e os tipos eu queria mostrar para vocês, compartilhando esse post, era isso. A gente tem por região, por distância, considerando esses dois tipos, e a gente tem ainda a questão do híbrido, do piso e do teto. Ah, Henrique, mas tu me falou da Aeroplan, que leva em conta os dois critérios. Tem também, pessoal. A Aeroplan, eu vou até compartilhar aqui rapidinho a tela para vocês da tabela da Aeroplan, tá? Esse é o Flight Reward Chart, tá? Que é a tabela, digamos, da Air Canada, tá? Do programa Aeroplan. E para dar um exemplo para vocês, tá? Aqui é como ela divide por regiões, as travel zones do programa da Aeroplan. E aí, por exemplo, se você quer voar, olha só, se você quer voar dentro dos Estados Unidos, ele leva em conta a distância. Agora, se você quer voar entre a América do Norte e a zona do Atlântico, ele leva em conta o quê? As faixas de distância, e aqui ele está levando em conta o quê? As regiões. Então é por isso que eu falei para vocês que, nesse caso, o programa Aeroplan da Air Canada, ele está levando em conta o quê? Tanto região, aqui em cima, como distâncias, faixas de distância, certo? Vamos agora para finalizar a explicação de como é que funciona, pessoal, as regras da tabela fixa da Latam. A gente depois vai fazer um vídeo específico sobre isso, mas é porque é uma variação de regras dentro da tabela fixa. Então eu tenho que falar nesse vídeo, por quê? Porque nesse vídeo eu quero que vocês, depois de assistir esse vídeo, ainda que vocês precisem assistir mais de uma vez, vocês saem dominando o assunto, tabela dinâmica e tabela fixa. O que é uma tabela fixa e os tipos de tabela fixa, certo? Então, como é que a Latam, que eu disse para vocês, é uma tabela com parceiras? Esquece voo da própria Latam. Voo da própria Latam é uma tabela dinâmica. A gente não quer tabela dinâmica agora porque, né, leva em conta uma série de fatores que fogem do nosso controle. A gente quer entender as tabelas fixas, que tem uma questão de previsibilidade. A gente sabe quanto que vai gastar, certo? Depois ainda vou falar as vantagens e as desvantagens das tabelas fixas em comparação com as dinâmicas, tá? Para finalizar o vídeo. Mas como é que é a apuração da tabela fixa da Latam para voar com parceiras? Delta, Qatar, Qantas, enfim. Cathay, Iberia, British. É da seguinte forma, pessoal, tá? Você, por exemplo, eles dão um exemplo aqui, ó. Se você quer voar do Rio para Atlanta e o seu voo com a Delta, por exemplo, tá? Esse voo é um voo da Delta para fazer esses trechos. Ele vai do Rio para Miami. De Miami para Nova York e de Nova York para Atlanta, você vai pagar a tabela fixa de Brasil e Estados Unidos e mais Estados Unidos. Você vai ser cobrado duas vezes, uma vez por cada tabela. E quanto que vai ser isso aqui, ó, em classe executiva, pessoal, tá? Essa tabela a partir de 12 de fevereiro vai cobrar, ó, Brasil, América do Norte, 112.500 e mais América do Norte para América do Norte, certo? Mais 82.500, por quê? Porque tá voando dentro da América do Norte. Ou seja, pessoal, vai lhe cobrar lá uma quantidade muito alta de pontos. Por quê? Porque não é só os 112.500, porque esse voo, ele não foi direto para Atlanta, ele foi direto para Miami. Então, o ideal seria o quê? Você conseguir um voo direto saindo do Brasil para só cobrar o quê? Os 112.500. E não tem essa soma aqui, ó, América do Norte com América do Norte aqui, ó. Tá, pessoal? Então a tabela da Latam, agora, desde o final do ano passado, tem essa particularidade. Tem que cuidar, senão você vai pagar muito mais caro do que deveria, certo? Bom, eu vou agora, pessoal, interromper aqui o compartilhamento e vou falar para vocês o seguinte, para finalizar esse vídeo. O que é de vantagem de uma tabela fixa? A vantagem é a previsibilidade. Você sabe quanto você vai pagar se tiver disponibilidade para aquele trecho que você vai fazer. Então, tem uma disponibilidade, por exemplo, vamos dar um exemplo, com a Lufthansa para voar de Guarulhos para Frankfurt, certo? A Lufthansa é parceira da TAP e consigo emitir pela tabela fixa do programa Mais em Gol da TAP. Quanto que eu vou pagar? 120 mil pontos. Porque isso está lá na página da TAP do programa dizendo a tabela fixa Brasil e Europa, certo? Que eu vou mostrar depois para vocês num outro vídeo específico sobre os programas internacionais. Bom, e qual é a desvantagem do programa da tabela fixa em relação à tabela dinâmica? A tabela fixa, as companhias liberam apenas um certo número de assentos, bilhetes award, para aquele voo. Então, se
ela resolveu não liberar, pode acontecer também. Ela está esperando vender tudo no pagante. Se vendeu tudo no pagante, ela não libera nada em milhas, como a United faz, como a Air Canada faz, por exemplo, para as parceiras da Allianz Star. Pode acontecer, né? Ou eu tenho milhas lá na Azul, eu quero emitir pela Azul pelo mundo, antigo Interline, para voar na United, e a United não liberou disponibilidade, né? Então, eu não vou conseguir fazer aquela emissão porque a United não liberou disponibilidade. Ou, aqui na Iberia e a British, que liberam um certo número de assentos por voo, e aí já chegou alguém lá em outro lugar do mundo, o cara tá lá na Austrália, mas ele quer voar Guarulhos-Madrid num voo com a Iberia. Por quê? Porque ele está vindo para o Brasil, ele é brasileiro. Se ele emite antes do que eu, quando eu entrar lá, se ele emitiu todos os assentos para ele, mais familiares, amigos, eu não vou achar assentos na tabela fixa da Iberia para aquele dia que eu quero voar. Então, o ruim da tabela fixa, o lado negativo, digamos assim, é a limitação de assentos. Não é fácil achar os assentos na tabela fixa. Já por outro lado, a tabela dinâmica, ela conforme vai vendendo e vai enchendo o avião, ela continua vendendo, só que ela vai aumentando o preço, certo? Ou ela já jogou o preço lá para cima, mesmo não tendo vendido nenhum assento, por quê? Porque ela sabe que aquele voo vai ter uma alta procura em razão de algum evento específico, em razão de alta temporada, de algum destino, né? Um destino de férias, todo mundo vai ir, né? Por exemplo, todo mundo vai para Orlando nas férias de julho, por exemplo, né? Todo mundo vai para a Europa no verão, muita gente vai para a Europa no verão europeu, então a companhia já nem vendeu, já colocou lá em cima. E conforme ela vai vendendo, ela vai aumentando ainda mais, né? Pode ser que depois ela recue um pouco, se ela se deu conta que ela não vendeu todos os assentos, está muito próximo do voo, né? O mecanismo lá dela que acompanha isso pode alertar ela, olha, baixa esse valor aí, porque a gente tem que encher o avião, a gente não encheu ainda e está próximo do voo, né? Já era para ter vendido. Então, pessoal, esses são os pontos negativos e positivos de uma tabela fixa. Bom, eu quero que você deixe no comentário agora aqui se você já conhecia todos esses detalhes e opções de tabela fixa. E eu acredito que muitos de vocês não conheciam todas essas nuances, todos esses detalhes de tabela fixa. Por isso que eu falei lá no início. Eu não estava querendo enganar vocês e prender vocês até o final do vídeo aqui. Eu estava querendo mostrar o quê? Que realmente tem muitos detalhes de tabela fixa que muita gente aí não fala aí na internet, aqui no próprio YouTube, né? E que eu vim trazer para vocês esse super conteúdo de forma mais aprofundada. Por quê? Porque isso aqui é conhecimento de base, é fundamento. Você tem que conhecer esse fundamento para, a partir daqui, estabelecido e sistematizado esse conhecimento, esse aprendizado, você consegue evoluir para o mundo das milhas na sequência, para os próximos vídeos que a gente vai trazer para vocês. Então, é uma escadinha, né, pessoal? Vamos subindo, vamos evoluindo junto aí no mundo das milhas, né? Então, se você curtiu, gostou desse vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, peçam para eles virem se inscrever no canal. A gente está com uma meta aqui de aumentar, chegar no número de inscritos aí maior no nosso canal, que a gente está começando aí há pouco, né? Então eu conto com a ajuda de vocês para aumentar o número de inscritos do canal. Deixe o seu like aqui, certo? E ficou com alguma dúvida ou gostou do vídeo, deixe o comentário. E também eu quero que todos digam aqui, ó, aqui embaixo no comentário, tá? Se você já conhecia todos esses detalhes de tabela fixa, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês não. Mas, poxa, dá uma força e deixa no comentário aqui. Eu, Henrique, eu conhecia tudo. Beleza, não tem problema. Eu não conhecia tal parte. Escreve aqui que é importante a gente saber isso para já balizar aí os próximos vídeos que a gente vai trazer no canal. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo e, na sequência, a gente vai liberar mais vídeos aí mostrando para vocês tabela fixa nos programas internacionais para voar lá para fora e tabela fixa nos programas internacionais para voar aqui dentro do Brasil, certo? Então, conto com vocês. Valeu pela audiência, pessoal!